TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar. E nós vamos acompanhar diversas notícias no mundo do futebol. Vamos falar de ABC, de Globo, também de um esporte que você vai ver algumas escolinhas de futebol para alunos da rede pública de ensino. São muitas novidades. Teremos também uma pessoa que vai falar sobre um projeto, mas eu não vou falar mais informações agora não. Você vai acompanhar depois do intervalo. Boa tarde, Jackson Capixaba, tudo bem? Tudo bem, Mara. Boa tarde. Muitas novidades no esporte, né? O segundo dia de programa. Ontem realmente foi uma repercussão muito boa. E que deixa a gente feliz, porque a partir de agora o Câmara Esportiva mais uma vez veio para ficar, né, Marinha? Verdade. Vamos começar a falar do Globo? Falar do Globo. Vamos lá. Finalmente foi decidido o segundo finalista da Série D do Brasileiro. Ontem jogou os dois times, né? O Operário saiu vitorioso. Que era exatamente o que o Luizinho estava falando aqui, que ele praticamente sabia do favoritismo do Atlético do Operário contra o Atlético, né? E eu dei uma observada que realmente o Globo vai encontrar dificuldades. Como você estava falando agora há pouco, a gente já sabia que esse time, com a vitória, ele ficaria na primeira colocação. E foi uma diferença de 1 ponto, né, Mara? Porque ele tem 31 pontos e o Globo com 30 pontos. E aquela trajetória do Globo, nas suas classificações passando de fase, ele sempre tinha um mata-mata dentro de casa. É agora ver como ele vai se comportar jogando fora de casa na decisão. Pois é, e a primeira partida contra o Globo vai ser no Barretão e a segunda partida fora de casa, em Ponta Grossa. A CBF, você acha que até o fim de hoje já divulga as datas e horários? Eu acredito que até o final da tarde, por volta das 18 horas, a definição do horário dos jogos. Mas já neste final de semana o Globo já deve se preparar, porque ele já deve viajar para Ponta Grossa para enfrentar essa parada muito difícil. A expectativa muito grande, o Rio Grande do Norte ter esse feito aí, ser campeão na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então alguns lances da partida de ontem, que foi definido o finalista contra o Globo. Olha aí, Capixaba, você que acompanha esse mundo do futebol, primeiro gol. Pelas imagens você vê que é uma equipe que impõe respeito, ela chega logo pressionando de início. E não foi só assim nesse jogo para buscar a sua classificação para a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas também, já no primeiro jogo contra a equipe do Maranhão, no mata-mata, ele praticamente já deixou definida a sua classificação. É aí onde o técnico Luizinho tem que fazer uma estratégia bem diferente. Fazer um bom resultado aqui no estádio Barretão, para quando for jogar fora também saber administrar. Porque o Operário, ele tem uma boa estrutura. O estádio você vê, Mara, pelas imagens aí, e observa, daqui a pouco tem a conclusão dos outros lances e dos gols. Você observa que o estádio estava bem bonitinho, lotado. O gol vai ter pressão. E se ele vai ter pressão, ele tem que chegar lá com uma certa experiência, uma certa tranquilidade, já fazendo o bom resultado aqui. Eu já ia dizer aqui em Natal, porque a gente está considerando, né, Mara, Ceará-Mirim com Natal, o Globo, Natal, né? Pertinho, né, ali no Barretão. E esse outro time, Mara, o Atlético, não merecia chegar à final. Você acha que foi a zebra do futebol? Ele foi uma zebra e uma surpresa, porque ninguém esperava que eles pudessem chegar à final. Eu estava até acompanhando as informações pelos sites, pelos blogs. Tem determinados jogadores desse Atlético, do Acre, que trabalha durante o dia e que à noite tem que treinar, tem que dividir a sua profissão no dia a dia, o ofício, né, de outras profissões com ser atleta do futebol. Com ser atleta do futebol, e jamais a gente fica puxado. É acostumado a ver isso, né, Mara? Pois é. E tinha jogador lá que ganhava 600, 700 reais. Teve até aquele bicho chamado no futebol, como se chama na gíria popular, aquele incentivo depois de uma classificação, que chegou a pagar 200 reais pela classificação do adversário do Operário. Mas Luizinho ontem mesmo aqui já deu para sentir que ele sabia que o Operário ia ser o seu adversário. Ele disse que tem a equipe dele, tem o analista que ia assistir o jogo, fazer o dever de casa, observar os erros, observar o que é que pode melhorar. O que é que você acha que o Globo tem que modificar urgentemente para enfrentar essa grande final? Ele deve ter cuidado para não tomar gol em casa.
Se ele não tomar gol em casa, ele já vai com uma boa possibilidade e consequentemente, fazer o resultado, que é os 3 pontos. Muito assim, bem parecido, voltar com aquela história do América, que o América foi enfrentar o Juazeirense, levou de 3, quando chegou em Natal, não deu para se recuperar. Ou seja, ele tem que ser o Juazeirense que foi contra a equipe do América. O importante é não levar gol, o importante manter a defesa. E uma boa, como ele falou, ele já está mais tranquilo, porque ele vai ter o retorno ou os retornos de alguns jogadores importantes. O próprio Renatinho, o Potiguar, que é um jogador experiente, acostumado a jogar em grandes decisões, já esteve em Série B, jogou em grandes clubes, deve ser talvez a peça mais importante que ele deva contar para esse jogo decisivo. Não só aqui no Barretão, como também lá em Ponta Grossa. Você viu aí a pressão da torcida. Mas tem jogador que gosta. Esse negócio de pressão de torcida, os jogadores são experientes e acostumados. Concentração é o que vale, né? Concentração é o que vale, ter muito cuidado. Vamos falar agora de ABC. Ontem o lateral esquerdo Romano se despediu oficialmente do Alvinegro, mas em uma postagem na rede social, na rede pessoal dele, ele fez um desabafo. Olha só a nota que ele divulgou. Ele disse que faltou com respeito, com profissionalismo. Ele disse na rede social o seguinte: hoje me despeço oficialmente do ABC Futebol Clube, infelizmente de um jeito que não gostaria. Saiu triste com a maneira que o técnico Geninho e a diretoria agiram comigo. Faltou respeito e profissionalismo. Sempre fui um atleta e respeitoso com todos, do primeiro ao último dia que estive em Natal. Deixo amigos no clube e na cidade e reitero que, apesar de tudo, estarei torcendo pelo ABC, que a equipe possa sair desta situação, pois os atletas e a torcida não merecem passar por isso. Deixo o mais querido com o título estadual, vaga na Copa do Brasil 2018 e Copa do Nordeste também 2018. Queria ter tido ao menos uma oportunidade no Brasileiro, mas o que resta é levar na lembrança os bons momentos e felizes que vivi no clube e na cidade de Natal. Agora é aguardar algo novo para a sequência do ano. O que é que você acha dessa declaração? Ele disse que a diretoria faltou um pouco, o técnico, né? A equipe alvinegra faltou com respeito, com profissionalismo, porque ele ficou na geladeira no Brasileiro. Pelo que eu entendo, Mara, por exemplo, o Marquinhos, ele sentiu porque... Aliás, o Romano, ele sentiu porque ele era um jogador que era titular na posição. Começou a Série B numa posição que era também muito questionada. Ele ficava ali alternando, às vezes era Romano, até o próprio treinador chegou a atuar de forma improvisada na ala esquerda com o Levi. E ele também teve um problema, foi infeliz com uma questão de uma lesão. E ao retornar, depois daquela reformulação do ABC, já tentando dispensar alguns jogadores, certamente a mudança de treinador pode ter também ocasionado a saída deste jogador. E ele se sentiu excluído porque ele ficou treinando em separado. Não sei se ele foi treinar com a garotada da base, mas de certa forma isso às vezes até é normal no futebol. E a gente até entende o desabafo do jogador. Ele queria construir um pouco mais no futebol com a camisa do ABC. E você acha que ele pode ser, ele mostrou o trabalho aqui no ABC e pode ser aproveitado em outros times? Você acha que algum time está interessado de acordo com a forma que ele jogou aqui em Natal? O futebol ele é muito dinâmico, Mara. Você às vezes não dá certo com uma determinada camisa de um time, quando você vai jogar em um outro você acaba acertando. Foi um jogador que veio com uma boa referência e que teve inclusive o aval do próprio treinador Geninho, mas não acertou, não deu certo. Ele pode sim vestir a camisa de um outro clube, não sei na Série B não, mas ele pode... de repente concluir o ano aí, mas não dá mais tempo, porque a Série D já está encerrando, também o Campeonato Brasileiro da Série C, para a Série A é muito difícil. Ele vai ter que se preparar, se organizar, a vida que segue e que o Romano seja feliz em uma outra equipe. O ABC está respirando com a ajuda de aparelhos, né? O que é que falta? A situação é difícil, Mara, pelo que você acompanha, pelo que você vê nas ruas da cidade, o torcedor em si ele não acredita mais. Não adianta a gente chegar aqui no Câmara Esportiva e dizer que o torcedor está confiante, está tendo euforia. A gente está vendo isso na presença dos torcedores no estádio. E o torcedor não acredita, isso é uma coisa normal, mas os jogadores acreditam sim. Eu acompanhei uma parte de uma entrevista do goleiro Edson. Ele disse: enquanto tiver chance matematicamente, eles vão lutar, porém sabendo que o momento é muito difícil. Muito difícil. Jackson, agora a gente vai mudar de assunto. Você acredita que a juventude é o futuro desse país, através que a educação, o esporte pode ajudar a formar cidadãos melhores? Você acredita nisso? Com certeza, Mara. Eu tenho uma frase que eu guardo sempre como lembrança, que eu vejo que o esporte
saúde, educação, é uma base dentro do combate à violência, principalmente no esporte. Por isso que Natal a gente vive um momento tão bom de pessoas realizando trabalhos de forma espontânea, né, que a gente vai ver daqui a pouco aqui no programa, para tentar resgatar e tirar as crianças carentes das ruas. E o esporte, sim, é a base de tudo. Eu teria isso por mim. Dentro de casa, meu filho já está praticando esporte. Isso é legal. Verdade. Já que você falou, eu anuncio, eu disse que ia manter segredo, mas eu vou anunciar depois do intervalo. Teremos a entrevista com o Gladson Isidoro. Ele é praticante de jiu-jitsu e tem um trabalho super bacana que envolve o esporte, que já existe na Vila de Ponta Negra e vai ser ampliado para Riachuelo. Você vai saber todos os detalhes desse projeto, quem participa, como é feito, porque é isso que faz, como o Jackson bem falou, o futuro dos jovens. E falando nesse assunto, olha só, jovens estudantes, vamos entrar agora, né, no assunto propriamente. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo do Amarante está com inscrições abertas para o projeto Comunidade Esportiva e podem participar alunos de 7 a 18 anos que estejam matriculados na rede pública de ensino. Serão ofertadas diversas modalidades, dentre o jiu-jitsu, a luta olímpica, natação, futebol, capoeira. São 12 opções de modalidades. Quem tiver interesse pode se inscrever na sede da Secretaria, que fica no centro de São Gonçalo do Amarante, portando a declaração de matrícula e também o comprovante de residência. Uma boa oportunidade para os jovens estudantes. Perfeitamente, Mara. Vamos acompanhar essa matéria aí que sirva de exemplo, né? Para todos nós. Vamos acompanhar a matéria. Essa a gente leu a nota, né? A gente comentou e a gente vai acompanhar as informações sobre essas inscrições, como é que o andamento dessas inscrições, assim como essa nota que a gente vai ler agora, comentar esse assunto, porque olha só, outra oportunidade para alunos da rede pública de ensino. A gente falou da comunidade esportiva de São Gonçalo do Amarante e agora o Palácio dos Esportes, um dos equipamentos mais esperados pela população natalense, está ofertando escolinhas de várias modalidades. Tem escolinhas de futebol, que é a mais procurada, de handebol, de vôlei, de basquete. Mas antes, olha só, de comparecer às aulas de esporte, é preciso fazer inscrição na Secretaria Municipal de Esporte aqui de Natal, que fica por trás do Palácio dos Esportes, portando quase os mesmos documentos de São Gonçalo do Amarante, a declaração de matrícula, foto 3x4. Então, quem quiser praticar essas modalidades de forma gratuita, ofertadas pela Secretaria Municipal de Esporte por meio do Palácio dos Esportes, vai lá, faz a inscrição e começa gratuitamente. Bem bacana. Projeto bem interessante e que esses atletas aproveitem a oportunidade, né, Mara? Porque não é todo dia que você consegue uma oportunidade como essa para praticar esporte. Eu cheguei até a comentar em uma outra oportunidade, não sei se você lembra, que a antiga FENAT, ela tinha um projeto que era com as escolinhas nos bairros de Natal. E aproveitava, inclusive, aqueles ex-atletas. Eu me lembro que tinha a escolinha de Alberi, de Elcio Jacaré, de Marcos Pintado. Eu mesmo fiz parte da escolinha de Marcos Pintado. Lembro, fez parte da história. E tinha aquele projeto social, não se pagava nada, ainda tinha um lanche. E era um projeto da Prefeitura Municipal de Natal. Não sei se de repente pode surgir uma oportunidade com um projeto novo e resgatar e trazer de volta as escolinhas. Quem sabe? Porque eu vi até bem pouco recente que tem esse projeto, mas eu não sei perfeitamente se inclui em vários bairros de Natal. Pois é, então a gente está ajudando aqui na divulgação para que alunos de diversos pontos de Natal procurem o Palácio dos Esportes e tenham, né, esse incentivo através das aulinhas gratuitas de vôlei, de handebol, são várias modalidades. O que a gente vê, Mara, é que às vezes a criança, ela quer praticar o esporte, mas não tem um incentivo dentro de casa. Existe a dificuldade dos pais, questão social que é muito complicada, às vezes até de logística, de ter que deixar a criança voltar, não tem aquele esforço necessário do pai, que não sabe que tem uma visão de futuro tão interessante. Pois é. Então, como dizem os jovens aí na rede social, fica a dica. Bom, e nós vamos a um breve intervalo e voltamos com a entrevista do Gladson Isidoro. Ele é praticante de jiu-jitsu e faz parte de um projeto super bacana que você vai conhecer mais detalhes já já, depois do intervalo. Não saia daí. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco.
Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Olá, de volta ao Câmara Esportiva e como eu havia prometido, Gladson Isidoro, praticante de jiu-jitsu, pastor também da igreja. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra de estar aqui nesse novo momento, né, do Câmara Esportiva, então é muito legal, agradeço a oportunidade desde já. Bacana, me fala um pouquinho sobre o seu projeto, como ele é desenvolvido, aonde atualmente ele é desenvolvido? Legal, nós estamos aqui em Natal há um ano agora e nós estamos há 2 meses com a nossa base na Vila de Ponta Negra. Eu sou pastor há 20 anos, pertenço à Igreja Cristã Graça e Vida, nosso pastor-presidente, pastor Esdras, lá em São Paulo é a nossa sede. E nós estamos aqui com a missão no Nordeste de implantarmos a nossa ONG Casa da Graça. Então, inicialmente na Vila de Ponta Negra, nós temos trabalhado com moradores em situação de rua. Então, estamos desenvolvendo ali aquele trabalho, uma espécie de um mini albergue, né? Mas é tudo muito novo, a nossa estrutura ainda é singela, estamos trabalhando como formiguinhas, mas Deus tem sido bom com a gente. No caso, você com esse assistencialismo que você faz, que não só no esporte, mas você está vendo que agora, através do esporte, você vai encontrar uma facilidade maior para talvez, no futuro, deixar com uma visão bem diferente com essas crianças. É mais ou menos assim? Assim, aí nós temos um projeto a médio prazo também, que é o contraturno escolar. Aí que nós colocamos a parte socioesportiva, né? Eu, como praticante de jiu-jitsu desde o final de 2012 para cá, tenho alguns amigos já aqui em Natal, como tinha lá no Paraná, que pastoreei lá por 19 anos, fiz esse projeto lá no Paraná também. E aqui nós já temos alguns vínculos também, Mestre Tássio, o Dudu ali na Grace Barra de Ponta Negra, e o professor Pompeu, que é nosso amigão, lutador de MMA aqui da cidade também. No caso, pelo que eu observo, é que ele tem alguns colaboradores. Você é praticante do jiu-jitsu, mas isso, dentro do seu projeto tem outras modalidades esportivas. Sim, exatamente. A gente quer agregar cada vez mais. Agora, em outubro do ano passado, a gente trabalhou junto, por exemplo, na Vila de Ponta Negra, tem uma figura ilustre lá que é o seu Canindé. Ele faz um trabalho lá com uma escolinha de futebol. Nós atendemos 108 crianças outubro passado, no Dia das Crianças. E a recém-chegados aqui, nós atendemos 108 crianças lá no trabalho de evangelização. Isso que é bem bacana. Então é o esporte junto com o trabalho social. E vocês pretendem expandir, eu falei inicialmente, antes de chamar a entrevista, vocês têm projetos para Riachuelo. Já é uma expansão do projeto. Exatamente. Riachuelo, a gente está muito feliz porque tem nos acolhido. E é um município bem legal. E agora em outubro, por exemplo, já aproveito o ensejo para falar que em outubro nós vamos aproveitar, por exemplo, o Outubro Rosa. E aí vai falar mais Outubro Rosa que tem a ver com esporte. Aí nós vamos ter a apresentação também de defesa pessoal para as mulheres. Vai ser um evento, bacana, assim, uma ação. Então, com várias atividades. Vai ter o jiu-jitsu lá também. Então, isso que é legal. É você misturar esse trabalho de assistencialismo com o esporte. E também com a questão da fé, né? Isso, da religiosidade. Você resgata, você procura também trazer isso para as crianças. Exatamente. E a gente fala sobre isso porque até na própria Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fazia muito comparativo da vida espiritual do ser humano
com a prática esportiva, né? Então chegar a algum lugar, romper os limites, isso é muito importante na formação desde de uma criança. Mara, existiam muitos questionamentos, por exemplo, existiam algumas igrejas, não sei se ainda, que tinha assim, uma certa restrição. Exatamente. Com quem vivia no dia a dia, né, acompanhando, não podia praticar esporte. Hoje eu vejo que é bem diferente. Hoje é diferente, são parceiros, né? É verdade, é verdade, dá para agregar. Isso faz bem para a saúde, né? Então, por exemplo, eu amo o jiu-jitsu e o jiu-jitsu me faz bem para mim, né? Então, no meu ministério também. Com a Bíblia na mão, certamente ele é de uma forma. Quando vai lutar, é de outra totalmente diferente. A luta, na verdade, então, é uma prática. Não é para machucar ninguém, não fere ninguém. E você adquire também amizades, vínculos, né? Então, aqui já em Natal, em um ano, já tenho amigos que me proporcionam, né, a realizar outros trabalhos, né, que agora nós vamos implantar em Riachuelo. Como é que você se sente realizando esse trabalho como pessoa, sabendo que está transformando a vida de jovens através do esporte e da religião também? Muito feliz. Como eu digo, eu tenho 20 anos de ministério pastoral. E nós saímos novinhos, eu e minha esposa, um beijo para minha esposa. Fala o nome dela. Elisângela, te amo. Ela pratica também esporte? Não, ela não pratica não, mas ela me apoia. Então isso é importante. Apoiadora, né? Já. Tá certo. Então nós saímos novinhos de São Paulo, fomos para o Paraná. Então eu me sinto, agora chegando aqui em Natal, eu me sinto como se fosse um menino. Isso me traz vida. Fico muito feliz mesmo. De certa forma, ele tenta formar o cidadão, o homem, mas sempre surge um grande atleta e desponta como um grande campeão. Torcemos por isso, né? Que possa ajudar, agregar na vida da pessoa, né? Tem grandes revelações lá nesse projeto desenvolvido? Olha, a gente vincula com muitas pessoas. Um nome assim de cabeça não lembro, porque muitas pessoas participam. Você lembra daquela criança, aquele que dá trabalho, que você está tentando corrigir, que sabe que a vida pessoal, particular em casa, ele não está sendo como deveria ser. Às vezes nem se torna um atleta, mas pelo menos a disciplina que o esporte coloca. Bom cidadão. Isso já ajuda, já colabora com a formação dele, né? Ponta Negra tem um histórico assim, né, de uma falta de atenção muito grande com as crianças carentes. Exatamente. Pessoas em vulnerabilidade social. O esporte é um grande caminho, a base de tudo. Exatamente. Acho que vocês acompanham muito, né? Pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua. Sim. Você me falou que é no contraturno das aulas, então tem que estar matriculado em uma escola para participar do projeto? É requisito? Sempre. Escola tem que estar na vida da criança, né? Porque o esporte é para agregar, né? O esporte é para agregar na vida da criança, porque ela tem que estudar, o caminho é estudar. E a família é muito importante e a gente adiciona principalmente a sua história foi um pouco assim parecida? Você dependeu do esporte para se tornar um cidadão, um homem de bem e também transformar da forma como você vem fazendo agora esse tipo de trabalho? Olha, por exemplo, como eu falei, então há 20 anos atrás, quando eu fui consagrado a pastor, recebi minha ordenação, como você disse aqui, Jackson, então eu passei por aquela fase de você encontra aquela um pouco de resistência da igreja com o esporte, como unir, né? Então, então quando eu pratiquei o esporte, eu comecei no Muay Thai, né, que aí é diferente também. E outra coisa que é legal, então, faz bem para a saúde, eu tinha 110 quilos. Nossa! Né? Então, hoje eu tenho 90 quilos. Então, a qualidade de vida, você se sente legal, né? A disposição. Então, tudo isso soma. E aí quebra aquelas barreiras, né? Aquelas dificuldades, aquele negócio que fala que não dá para agregar uma vida espiritual ou uma vida cristã com o esporte. Isso não tem nada a ver. E para a gente finalizar a nossa entrevista, convido o pessoal que está em casa a conhecer o projeto ou quem quiser ajudar de forma voluntária ou como participante mesmo. Legal. Olha, nós temos a nossa página no Facebook, ICGV RN, que é a Igreja Cristã Graça e Vida Rio Grande do Norte, tanto no Facebook quanto no Instagram. ICGVRN, você pode entrar lá e você vai ver um pouquinho do nosso trabalho e dá para entrar em contato também no direct, falar com a gente, tem os nossos contatos, nosso WhatsApp por lá também. Bacana, obrigada, pastor Gladson Isidoro. Eu que agradeço. Praticante de jiu-jitsu, uma boa tarde. E faço votos, né, que esse programa seja sempre uma bênção para a vida de todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão aqui, tá? Deus vos abençoe. Amém, eu que agradeço.
Jackson, encontro marcado amanhã, Com 1h20 certeza, da mãe. tarde. Obrigado. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã, se Deus quiser. Valeu. Obrigada pela companhia. Tchau. TV Câmara, a TV do povo de Natal.